No poker a gente tem, tipo, como uma ideia que realmente nunca vai mudar isso. Quanto mais longe do botão, menos mãos você vai jogar, menos de raise, menos de call. O botão é a posição mais importante do jogo, então vai ser ali a posição que vocês mais vão ganhar dinheiro no longo prazo. Porque quanto mais gente para falar, mais chance de alguém reagir. Imagine vocês estão na mesa e abrindo do TG e cada pessoa pode ter 100% do baralho ali, pode ter qualquer combinação. 3% das vezes, cada um vai ter 3% das vezes ali. Pelo menos Ás, Rei, Dama e Ás e Rei. Com essas mãos, todo mundo joga, todo mundo reage, todo mundo vai dar raise ou vai dar call pelo menos. Alguma coisa eles vão fazer. É por isso que, se vocês contarem, por exemplo, se tem 6 pessoas para falar ainda, vocês vão ver que pelo menos 8% das vezes alguém vai fazer alguma coisa e você vai ter que foldar aquela mão. Esse é o principal motivo para a gente não jogar tantas mãos do começo da mesa. No botão isso inverte, por quê? Só tem você e o blind quando chega em gap para você, quando chega todo mundo foldando. Ou seja, é a posição que a gente mais tem que jogar na mesa. Se do TG a gente vai abrir 14% do nosso range, por exemplo, do botão a gente vai chegar a algumas situações meio extremas de abrir no 70% do nosso range. Ou seja, abrir todas as coisas suited, todas as Broadways, abrir realmente de tudo. E o outro motivo também é que quando a gente está fora de posição, quando a gente está no UTG ou MP, a gente corre risco de jogar fora de posição. Isso no poker é horrível. É a parte também que a gente vai perder muito dinheiro, porque o pessoal você pode ser betal, alguém vai te dar call, alguém pode te dar raise, então isso também é muito ruim para o longo prazo. No botão isso não tem importância, por quê? Não tem mais ninguém para falar. Ou se alguém deu raise, você pode dar uma tribet e também vai estar jogando em posição contra esse cara, representando ainda um range mais forte. A gente tem algumas estatísticas no poker, principalmente o pessoal que é do online vai saber mais ou menos o que são essas estatísticas, que para a gente dar continuidade para a aula e deixar todo mundo no mesmo nível ali, para a gente poder trocar ideias sobre os ranges, é bem importante de vocês saberem. A primeira é o VPEP, que é basicamente as vezes que você coloca dinheiro no pote voluntariamente, ou seja, quando o Big Blind, o Small Blind e o Ante é obrigatório. Então, não entra nessa estatística. Então é só quando você ou dá call, ou dá limp, ou dá raise, esse é o VPEP. O pré-flop raise, às vezes você coloca dinheiro no pote de forma agressiva, ou seja, dando raise, se alguém deu raise aqui, você vai lá dar outra, ou se é sua vez de falar e ninguém deu raise, você dá raise. Limp não conta nessa. Ou seja, para saber se o cara é muito agressivo ou pouco agressivo, a gente vai juntar essas duas estatísticas. Quanto mais perto for, melhor o jogador tem potencial de ser. Quanto mais distante, geralmente é pior. Geralmente é um cara que dá muito call. Ou seja, o cara joga muitas mãos, só que ele dá muito call. Que isso também não vai ser muito interessante no longo prazo. E eu vou ensinar vocês depois a explorar esse tipo de jogador também. E o Raise First In, que é o RFI, que basicamente é você dá raise. Chegou você, todo mundo foldou, você está no MP, chegou em você dá raise. Esse é o Raise First In. Com essas 3 estatísticas, a gente vai dar prosseguimento na aula e vocês vão conseguir entender tudo que eu for falar aqui. Esse é um exemplo de um range de open raise do botão. A gente tem aqui Deep, que reparem que o range base que eu criei aqui, ele está abrindo bem mais para suiteds, principalmente suiteds que fazem sequência, e off quase nenhuma mão. Só tem as realmente muito boas, os melhores connectors e também as broadways off, e os ases off. Ou seja, o que isso quer dizer? Quando a gente está deep, a gente tem que tentar jogar o máximo de mãos que desenvolvem muito bem pós-flop. E é um range grande, 46%. Sendo que a gente vai poder diminuir esse range, bastante esse range, para a gente poder explorar mesmo, dependendo de quem está no Big Blind e no Small Blind. Tanto no short, as primeiras coisas que saem do nosso range são alguns connectors e principalmente bastante coisa suited. Ou seja, o nosso range, quando a gente está short, a gente não quer
ter mãos que fazem um flush, por exemplo. Porque o intuito de você ter um flush draw no flop é você dar bet flop, bet turn, bet river para o cara foldar alguma coisa. Quando você tá short, você não tem espaço. Geralmente você vai dar raise pré-flop, você vai dar c-bet, turn e acabou o seu stack. Você não tem mais para onde, não tem mais como. O pot já vai estar grande, teu stack já vai estar quase do mesmo valor e você já não tem stack para poder ficar barrelando. É por isso que quando a gente está short, a gente vai diminuindo um pouco essas mãos off, suited, e vai pegando, começando a pegar coisas um pouco mais off. Se a gente fosse crescer esse range iria crescer para cá e para cá. E não igual esse aqui, que seria para cá primeiro. A variação do range. Versus quais vilões que a gente vai abrir um pouco mais. O principal é quando os jogadores foldam muito contra a posição de roubo. Ou seja, posição de roubo o que é? Cutoff e botão. Você está vendo toda hora, quem é do online tem um pouco mais de facilidade com isso, porque tem uma estatística lá de algum HUD que a pessoa usa, que tem essa informação para ela. Mas na mesa mesmo, a gente consegue perceber isso ao vivo. Por quê? Você está vendo o cara toda hora, olhando lá as cartas dele, foldando big. Toda hora foldando big. Esse é o alvo que vocês têm que ir para crescer o stack. Outro alvo também desse, que você vai querer roubar muito, é o cara que dá muito call pré-flop, mas folda muito para c-bet. Esse é o cara que você vai conseguir explorar demais, porque você está investindo 2 de raise, mais 2 da c-bet, para ganhar um pote grande. E o cara vai toda hora errar. Quando ele acertar, ele vai dar call, você vai poder dar check, acabou a mão, você não vai mais ter risco de perder ficha. Outro tipo de jogador é quando a gente tem, na nossa esquerda, jogadores recreativos fracos, que a gente acha que a gente vai jogar melhor que eles para o pós-flop. Então, mesmo o cara que está defendendo um pouco bem, ele não vai aguentar você dando uma c-bet, ou ele não vai jogar bem, vai errar muito no pós-flop. Por exemplo, quantas vezes já viram alguns jogadores no live dando muito call com broca até o river? E você está lá blefando esse cara. Quem que é o errado? O cara que está blefando o cara que não folda, ou o cara que tá só betando quando você tem valor realmente contra esse cara? Contra esse tipo de jogador, explora ele dando apenas bet quando você realmente acertou alguma coisa. Não tenta fazer o cara que não foldar, porque ele não vai foldar. Ele vai pagar, se ele acertar o terceiro par no river, ele vai pagar com o terceiro par você. E é isso que vai acontecer. Então, explorar jogadores não necessariamente é você ficar maluco e blefar todo mundo e dar raise e não é isso. É identificar cada tipo de jogador e o que vocês podem fazer contra esse tipo de jogador e jogar da melhor forma possível. Reparem, eu fiz agora peguei aquele mesmo gráfico de mãos anteriores e mostrei para onde que o range de open raise vai começar a crescer. Deep, ele vai começar a crescer para suited, ou seja, vão ter situações que a gente vai abrir todas as suited mesmo, 7-2 suited, 9-3 suited, 8-2 suited, e vai ser lucrativo isso. Porque o cara folda tanto que a gente vai poder abrir tudo isso. E a outra parte do range que vai crescer é também os melhores coisas off. Off que seguem, os connectors off que tem uma jogabilidade muito melhor. Já o range off, repara que ele não vai crescer, o range de short, desculpa, ele não vai crescer para as coisas suited, pelo aquele motivo que eu falei para vocês. Ele vai crescer para as coisas off. Por quê? Quando você está um pouco mais short, o que importa para você é fazer um top pair. Porque quando você está short, o top pair vale muito, principalmente contra a range grande, que é o big e o small blind. Quando você está deep, muitas vezes você vai ter que foldar o top pair no river, por exemplo. Porque ele não vai ser bom, o cara vai dar um raise ou alguma coisa. Com um efetivo um pouco mais baixo, com você ali com 20, 23 blinds, dificilmente você vai ter uma situação que você vai precisar foldar um top pair raise 7, por exemplo. Top pair raise com kicker 7. Porque é um range grande, realmente. Você vai poder muitas vezes ir para duas e atolar, você vai ter a melhor mão realmente, o cara vai te dar call com o segundo par, com o top pair com o kicker pior que o seu, um flush draw. Então,
Sempre que a gente está um pouco mais short, as blockers vão ser, do botão ali, as blockers vão ser bem mais importantes para ter nesse range. E quando que a gente vai abrir menos? A gente vai abrir menos quando tem calling stations na nossa esquerda. Pelo motivo que eu falei no começo. Vocês vão perceber que a palestra de hoje é tudo muito conectada. Uma coisa depende da outra, o range de flat depende do range de three-bet, e tudo vai meio que harmonizar para vocês construírem ranges bons. O calling station, que dá muito call pós-flop, você não quer ter mãos que erram muito flop. É por isso que a gente não vai abrir contra ele o 8-7 off. Que é uma mão que não tem, muito difícil, ela vai ter uma equidade muito boa para você continuar apostando turn e river. E contra esse tipo de jogador, a gente precisa ter uma proteção, sim. Se ele for um cara que dá muito call pré-flop e for dar muito para c-bet, pode abrir bastante, igual eu falei no começo. Se ele for o cara clássico que dá call com tudo, evitem esse tipo de cara. Você joga melhor que ele, joga, mas pegue mãos que você tem uma defesa boa. Ou seja, não saia daquele range base que eu falei. Não tenta crescer muito contra esse cara. Joga ali um pouco mais tranquilo, joga um pouco mais conservador contra ele. E, repito, não fique blefando esse tipo de jogador. São jogadores muito bons. Acho que um erro clássico do jogador recreativo é querer jogar contra o cara que ele julga melhor que ele, porque eu vou fazer ele foldar uma melhor mão, eu vou blefar ele, ou eu vou extrair muito dinheiro dele. Eu brinco muito, o Akari ficou rico desse jeito. A galera, eu não sei o que acontece. Você vê mesa televisionada, a galera fica maluca lá, o cara tribetando 9-2 off no big contra ele, e eu falo, cara, o que você está fazendo? Você não tem que jogar contra esse cara, tem outros 8 pessoas na mesa que você pode tirar dinheiro, que é pior que você, e você quer jogar contra o melhor cara da mesa. Pessoas que eu julgo melhor que eu, e sério, eu sou bem humilde nisso, de saber quem realmente é melhor que eu. Cara, não que eu evite o jogo, não que eu fique tight e vou abrir 30% do meu range. Eu vou me manter no meu range base. Porque eu sei que é um range que eu vou estar bem defendido. Eu sei que é um range que no longo prazo eu não vou perder dinheiro mesmo contra esse cara jogando bem. Não tem por que eu inventar contra o cara que joga bem. Não quer dizer que eu não vou tribetar ele, não quer dizer que eu vou negar jogo, que isso fique bem claro. E jogadores muito agressivos, que a gente não vai conseguir defender tanto uma tribet, ou o pós-flop dele é muito agressivo. Também não vou sair do meu range base, vou até às vezes encurtar um pouco, porque o range do botão é 45% de todas as combinações de mãos. Pensem nisso. Quanto é a metade disso, que é o 23% ali que a gente tem que defender? É muita mão. É muita coisa para você conseguir defender o mínimo ali para você não ser explorado. O jeito de explorar esse tipo de cara muito agressivo é abrir um range um pouco mais tight. Porque aí ele não vai conseguir defender contra você no pós-flop. Um erro bem clássico que a galera comete, até regulares até que bons, é tentar ser mais agressivo que o cara agressivo. Isso é um desastre. Porque você vai sair da sua zona de conforto, vai fazer algo que você não sabe, e você vai acabar entregando mais ficha para ele. Joguem mais tight contra caras muito agressivos. É o jeito de você explorar ele. Até porque o cara geralmente vai estar fora de posição, você tentando no botão. Fora de posição, em posição a gente vai conseguir ganhar muito mais dinheiro dele, dando call na c-bet, dando um raise na c-bet, ou dando uma 4-bet nele. Então, o principal dinheiro do poker vem do jogo em posição. Aqui a variação do jogo um pouco mais tight. Vocês lembram que o range base antigamente era 45%. Essas mãos já começam a sair do deep. Ice 7 off, Ice 6 off. Por que não o Ice 2 ou Ice 3 off? Porque essas mãos seguem. Elas fazem sequência. Você segue com 2, 4, 5 com o Ice 3. Você não segue no 2, 4, 5 com o Ice 7, por exemplo. Não tem uma combinação que o Ice e o 7 entram na mesma sequência. Então, essas são as primeiras mãos a sair. E as coisas off aqui e os piores suited vão começar a sair também. Já o range short, as primeiras coisas que saem são os suited.
E qual uma situação que a gente vai ficar um pouco mais tight? Repare, eu não sei se todo mundo aqui sabe o que é ICM. ICM é quando você chega numa mesa final, tem alguém muito short, por exemplo, e você tem um stack ok ali. Se você cair primeiro que esse cara, você está perdendo muito dinheiro. Não é para você ficar tight, é para você realmente entender a gravidade que é alguém com 4 blinds na mesa final e alguém com 20 cair antes que ele. Você literalmente vai estar rasgando dinheiro se você cair primeiro que esse cara. Então, tem alguns programas que simulam isso. O ICMizer é um programa que simula isso. Nossa, deu branco, eu lembro. Tem alguns programas que simulam as situações de ICM, que você vai conseguir ver quanto que uma jogada que antes de entrar ITM e antes de entrar na FT é lucrativa e você depois não é, quando na FT não é. Por exemplo, eu tenho aqui uma situação que o Chupisca TGA aqui tem 5 blinds só, certo? Tem outro jogador aqui, o Barkan, tem 10 blinds só. E eu tenho 20 no botão com 4-4. Aqui na minha esquerda tem 2 jogadores regulares e o efetivo da mão é o meu stack, 20 blinds, certo? Normalmente, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 é a mão muito fácil de você dar bet, um regular chovar em você dá call. É lucrativo, é muito boa essa jogada e tem que ser usada mesmo quando não está em FT. Quando tem essa situação de ICM, que tem um cara muito short e um cara com 10 blinds aqui, você tem um stack intermediário, a pior coisa que pode fazer pro teu jogo é dar bet call nessa mão. Por quê? Por causa do ICM. Essa mão vai ser tão pior a situação no geral, se cair antes que ele vai ser tão pior, que essa mão de positivo, de ter um EV positivo, ela começa a ser negativo. Ou seja, de ganhar dinheiro, você começa a perder dinheiro com ela. Então, qual que é a solução? Eu vou foldar essa mão? Não, ela é uma mão boa, ela é uma mão ok. Eu vou dar bet fold? É lucrativo, mas 4K é uma mão que joga mal pós-flop. Ela não joga tão bem. O que eu vou fazer então? Eu fui lá, calculei todas as situações, calculei o bet call, calculei o bet fold, calculei o shove. O melhor EV na situação de FT é o shove. Porque tem 2 jogadores regulares aqui, eles vão me explorar muito se eu chovar. O jeito de eu explorar esses 2 jogadores é não dar oportunidade para eles me dar um raise steal. Eu vou pegar o 4-4 e vou chovar. Vou chovar todas as mãos que eu tiver no range? Não. Vão ter mãos que mesmo com o ICM ainda vão ser muito bet call. 8-8, por exemplo, é uma mão que vai ser muito bet call. O 9-9, 10-10, Ice Rei. Ice Vala já não, vou ter que chovar também. Então, é bem importante vocês abrirem a cabeça para esse tipo de coisa. O conteúdo hoje, ele não é para dar uma forma para vocês mágica. É para dar insights de vários pontos, porque a gente tem 1 hora aqui só, de vários pontos, para vocês aprofundarem depois no conteúdo. Esse é um dos mais importantes. FT a gente perde muito dinheiro por jogar como se fosse uma fase normal do torneio, e não é. Muita gente critica, às vezes, alguns jogadores ficam segurando na FT. Às vezes, sem saber, o cara está fazendo certo. Que realmente ele tem que jogar um pouco mais de boa. E situações também que na nossa esquerda tem 2 stacks de raise steal e são regs. Coincidentemente, é a mesma situação, porque os 2 são regs. E meio que quando tem stacks de raise steal ali, a gente tem que jogar um pouco mais tight também. E o bottom do range a gente vai ter que dar uma segurada. E quais situações a gente vai ficar um pouco mais agressivo? Situações de FT, que a gente é o chip leader, tem 2 stacks exploráveis na nossa esquerda. Stack explorável na FT é o quê? O cara short stack, o cara com 30 blinds e alguém muito short. Ou o cara com 20 blinds e a mesa ali nisso aí, você com muito difícil. Essa situação que eu tenho aqui, ela se encaixa muito. Eu tenho 95 blinds nessa FT aqui. O resto da mesa tem um com 50, um com 56, 2 com 30 e um com 11. O da minha esquerda é um com 30 e um com 11. Perfeito. Eu tenho muita ficha,
não me incomodo de foldar pro cara do Big Blind que tem 11 blinds. Para mim, como chip leader, é perfeito manter esse cara na mão. Eu quero que esse cara mantenha na ficha com esses 11 blinds, por quê? Eu vou poder pôr pressão no cara de 30 blinds, eu vou poder pôr pressão no outro cara de 30, porque eles não podem cair antes do cara de 11. Entendem isso? Aí sim é a hora de vocês realmente ficarem agressivos. 8-6 off, tá longe de ser meu open raise daqui, eu vou abrir. Nessa situação aqui, eu abriria algo em torno de 70% do meu range, tranquilamente. 70% do range. Seria difícil coisas que eu iria foldar, só as coisas off ali que realmente não tem porquê você ficar abrindo tanto. Mas, nessa situação, a gente realmente vai poder abrir bastante. Então, resumindo o open raise, como explorar jogadores na esquerda, jogadores que são loose e agressivo, jogamos tight, jogamos mais de boa, jogamos mais conservadores. Jogadores tights, vamos abrir o nosso range pra caramba. De 45, que é o range base, vamos chegar em algumas situações a 70, 55, 60% do range. Loose passivo, que é aquele cara calling station que dá call, flop, turn e river. A gente não vai blefar ele, então vamos jogar um pouco mais tight. Mãos que realmente tem uma jogabilidade legal, a gente vai poder fazer jogos grandes contra esse cara que ele não vai conseguir foldar. Se a gente acertar alguma coisa grande, sizes grandes contra ele, vamos explorar ele não folda. Por que você fica betando 30% do pote? 80%, ele não folda. Faz ele pagar com a bloca cara. E tights, regs fracos também, vamos jogar agressivos. Porque se o cara é tight ou é um reg fraco, você vai jogar um pouco melhor que ele. Vai estar em posição, sim. Mesmo jogador recreativo, ele vai conseguir jogar melhor que um reg fora de posição. Porque vai estar em posição. Você não vai errar tanto em posição do que o cara. O range ele é grande, small e big. Então, a gente vai poder jogar bem agressivo contra eles também. E vamos falar um pouquinho agora do range de call. Esse aqui, geralmente eu gosto de começar pelo range de tribet, porque o de call meio que depende do range de tribet por valor. Mas, como eu queria falar tribet por valor e por bluff meio que junto, eu resolvi fazer primeiro o de call. Reparem que aqui está faltando o Ice Eyes, o Ice Rei e suas mãos. Eu previamente já montei um range que botão versus cutoff, eu poderia jogar de tribet com essas mãos. Ice Vala off, Ice 10 suited, Rei Vala suited, Demadama mais, essas mãos. E depois que eu fiz isso, que eu estipulei meu range de tribet por valor, o que eu vou fazer? Construir meu range de call. Um erro muito grave que a gente comete, às vezes, na hora de construir um range de call e de tribet, é pegar, por exemplo, um Rei 10 suited, que tem, versus o range do cutoff aqui, 48%, o Rei 10 suited versus o range de open raise do cutoff, tem 48% de chance de ganhar a mão no post-flop, no river. Se for check até o river, você ganha a mão 48% das vezes. Às vezes você pega essa mão, Rei 10 suited, mão tão bonita para você jogar post-flop, em posição, e põe no range de tribet light. Isso é um crime. Então, o que vocês têm que fazer na hora de construir um range de call? Primeiro, usa um programinha, Holden Resource, para quem quiser anotar, é um programa muito, muito bom para você montar range de valor. E ele vai te dar certinho, você colocar os stacks e tal, ele vai te dar certinho o que você tem que dar para valor nessa situação. O que sobrar depois, montou aqui 10-10 mais, Ice Vala off, Ice 10 suited. A próxima parte vai ser um range de flat. Esqueçam o range bet light. Bet light vai ser o último. Vai ser a borda do call. Vocês reparem que o range ele vai crescendo muito para coisas suited, coisas que jogam muito bem, e também algumas coisas off. Por quê? São os melhores top pairs ali que vão dominar o range de open raise do cutoff. Contra o UTG eu vou defender esse range? Não. Por quê? Porque o range do TG é muito restrito. O cara não vai abrir um Rei Vala off do TG muitas vezes. O cara não vai abrir um Ice 9 off do TG muitas vezes. Então, contra esse range, você não vai fazer isso. Você vai fazer
um outro range e vai realmente fazer a mesma situação. Cria um range de valor, depois o de call. Essas mãos aqui são todas que têm pelo menos 45% de equidade versus o range de open raise do cutoff, certo? Tirando os suited connectors. Suited connectors, impossível ter mais de 40%, não tem como. Porque está muito dominado pelo range. O que a gente faz? A gente quer cobrir todos os tipos de boards. A gente quer ter mãos de suited connectors também no nosso range post-flop e dano de call. A gente pega lá, calcula e vê qual é os melhores connectors para a gente pôr no nosso range de call. E vai lá e está aqui. Os pares, não preciso nem falar, né? Tem uma equidade absurda. Eles são muito fáceis de jogar. Por quê? Se você trincar, você fica rico. Se você errar, você vai foldar no flop mesmo, não tem importância. Então, são mãos que são fáceis de jogar deep. Então, os parzinhos vão estar nesse range também de flat. Principalmente deep. E a variação desse range de call? A gente vai querer aumentar nosso range de call, primeiro, quando um jogador que você julga fraco abre. Você quer jogar em posição contra ele. A gente quer jogar em posição o máximo possível. Lembra do VPIP que eu falei no começo? É isso. A gente quer aumentar esse VPIP ao máximo quando está no botão. A gente quer realmente jogar muitas mãos. A gente vai correr para coisa off? Não. Vamos correr para coisa suited? Sim, coisa suited é muito bom. Quando o jogador bom abre e tem um jogador ruim nos blinds. Pense na situação, por exemplo, que vocês... Tem um cara que está dando a ficha toda hora para a galera na mesa ali, ele está distribuindo ficha. E um jogador bom abre do cutoff, por exemplo, do MP, qualquer posição. E você tem uma mão que está no seu range de 3-bet flight. Ah tá, um Vala 8 suited, um Rei 9 suited, tá lá. Essa mão eu 3-bet toda vez. Mas tem um cara do Big Blind ruim ali que está dando ficha toda hora. Por que não aumentar o seu VPP de novo, colocar essa mão no range de call e deslocar um pouquinho o teu range de bet flight contra esse regular? Você chama outro cara, você joga mais mãos em posição e chama o parceiro que é lá que você vai ganhar ficha. Não é do regular que você vai ganhar ficha, não é do cara muito bom que você vai ganhar ficha, é do tio. É do cara que não sabe muito bem jogar, é do cara que tem dificuldade, é o cara que já viu dando um call muito estranho no river, é um cara que não conseguiu foldar muito. É esse cara que você quer na mesa, é esse cara que você quer jogar contra ele. Então, a gente vai aumentar nosso range de call. E quando o calling station da raise. Essa situação, a gente vai mudar nosso range de call porque o range de 3-bet contra ele muda. Contra um calling station que não folda, tem algum sentido você 3-betar um Ice 5 suited. É uma mão muito boa para 3-betar light, normalmente. Mas qual é a lógica de pegar uma mão Ice 5 suited e 3-betar um cara que não folda? Cara, mudei o range. 3-betem no topo. Eu fui para o Uruguai em fevereiro e lá tava... Assim, eu nunca vi um filme de tão fraco igual tava rolando lá no Uruguai. E a gente não tava betendo mais light. A gente não betou light mais. Qual a adaptação que o pessoal dos celulares estavam comigo fizeram? Nosso range de valor ficou gigante. Ou seja, o rei Vala off, que era call, virou 3-bet com valor. Porque a galera não folda. O rei 5 off, que está abrindo do cutoff, vai dar call, gente. E vai ser muito bom. O rei 10 off virou valor. O rei Vala suited virou valor. O rei 10 suited virou valor. O Ice 8 suited virou valor. Vou betar essas coisas. Eu vou pegar o 7, 6 suited para betar o cara que não folda. Não faz sentido. Você vai estar jogando mal contra ele, porque ele vai estar dando call com brothers lá em cima, tentando apresentar tudo. É o cara que não folda. Tem que migrar esse range do cara. Vai ficar mais claro para vocês na hora que eu mostrar o exemplo. Esse aqui é a migração do range quando tem um cara ruim no Big Blind e um cara bom abre. Repara que o range base seria esse aqui. O call com essa aqui, o cara abrindo no cutoff, e o azulzinho seria o 3-bet por bluff, certo? O que eu faço? Eu desloco o meu range de 3-bet por bluff para o lado e freto mais. Ou seja, algumas mãos que viraram ali, que eram call, que eram 3-bet por bluff, eu dou call e aumento um pouquinho ali o meu range
de tribet light, porque eu não quero abrir mão do meu range de tribet light contra o regular, porque eu sei que ele vai estar abrindo bastante. Então eu não quero deixar de jogar contra ele também agressivamente. Mas, como eu quero o big na mão, eu vou lá e desloco esse range. Sempre a mesma ideia. Eu pego essas mãos porque elas são as melhores com equidade perto do cara. Elas só não estavam lá antes porque senão meu range fica muito grande. Eu fico explorável também. Elas entram porque são as melhores após essas que já estavam no range base. Que é o Dama 9, Vala 9, essas mãos. Beleza? E aqui o exemplo contra o cara que é Fallen Station. Cadê a parte azul do range? Acabou. Não tem. Por quê? Esse cara não foi. Então, o nosso range de tribet por valor vai ficar bem mais. A gente chama de range linear isso aqui. Mas ele não é range linear porque o linear geralmente se abre mão do seu range de call. Mas, como a gente está jogando explorável contra esse cara, contra esse Fallen Station, a gente não vai abrir mão, a gente vai ter um range linear de tribet por valor, só que não vamos abrir mão do nosso range de call. Então, olha como a gente aumentou nosso PPP. A gente está dando muito mais call e tribetando bastante por valor com mãos que realmente vão ter defesa contra ele. E se a gente acertar alguma coisa no flop com essas mãos, ele não vai conseguir foldar o top pair dele com o kicker fraco, porque ele vai dar call na gente. E aqui um exemplo da variação do range de call. Eu estou aqui no botão com Vala 8 suited e esse Daniel aqui, ele era um jogador bem fraco. Isso aí acho que era semi do Big Day 3, se não me engano. E ele era um jogador bem fraco, eu queria jogar muito contra ele. Eu fui lá, uma mão que estava no meu range de tribet normalmente, Vala 8 suited, ele estava no meu range de tribet, eu vou lá e fleto contra ele, porque eu realmente quero jogar pós-flop contra ele. Então eu vou aumentar meu range ali, vou modificar ali, empurrando para o lado meu range de tribet light e deixar o botão também participar da mão, que ele é um jogador bem fraco. Ou seja, nessa mão eu não coloquei o resumo dela, mas nessa mão eu acabei flopando de sequência, ele tinha as eyes e a gente ficou rico porque ele não conseguiu fazer as eyes. E é esse tipo de lição que a gente tem que fazer, cara. Identificar, a gente vai ganhar muito dinheiro se a gente identificar os caras fracos pra gente crescer esse range e ver quem tá na esquerda. Principal, veja quem tá na sua esquerda. Se você quer esse cara na mão ou não. Seria diferente, só dar uma adendo. Seria diferente se no botão tivesse, sei lá, o João Simão no botão. Eu não quero trazer o João Simão pra mão. Eu não quero que ele participe da mão. Eu quero pegar o dinheiro do cara que eu acho ruim. Então, eu ia tribetar um pouco mais. Eu ia diminuir meu range de call, ia tribetar mais para não deixar o João Simão entrar na mão. Perfeito? E aqui a variação do range de call, quando a gente vai diminuir. Quando tem um jogador muito agressivo na esquerda, que seria um caso do João Simão, por exemplo. Perto de bolhas em FT, quando a gente tem um stack explorável. Lembrando, stack explorável é você ter ali um stack entre 30 e 20 blinds, que você não vai conseguir reagir tanto a uma tribet ou a um raise two. E também, quando na esquerda tem dois segs, ou com o seg de raise two, ou só dois segs que são meio agressivos, também a gente vai querer diminuir um pouco nosso range de call, porque range de call é um range mais fraco, concorda? Se você tivesse a mão muito boa, você teria dado tribet. O range de call é um range mais fraco. Se ele tiver informação que o cara que está abrindo um pouco mais loser, o cara abre um pouco mais, ferrou, sua vida acabou. O cara vai começar a tribetar você toda hora, porque esse spot para ele é muito bom. Vai estar investindo um pouco de dinheiro ali, para pegar um pote, já tem dois seu, dois dele, o small, o big e o ante. Só isso. Contra posições com range grande. Ou seja, o cara vai imprimir dinheiro contra você. Então, é a situação que a gente tem que também observar a esquerda e diminuir o nosso range. Aqui é um exemplo de como a variação do range vai migrar. Quais são as primeiras mãos que vão sair? Meio óbvio, né? Pelo que a gente já viu do começo. As mãos off são as primeiras mãos a sair. Depois vem os piores EVzinhos aqui. E nosso range de tribet dá uma migradinha. Em vez de ir pra frente, igual quando a gente quer tribetar mais,
ele vem um pouquinho pro lado e a gente fura essas mãos aqui. Porque lembrando, o rei 9 suited, o dama 8 suited, dama 9 suited, o dama 9 suited, eram as mãos que tinham uma quantidade suficiente para a gente dar call, só que não eram as melhores. As melhores no caso eram o rei 10, o dama 10, o vala 10 e o 10 e vala. Então as primeiras a sair desse range call são essas, a gente põe pro ladinho aqui. Se vocês pegarem essa lógica de como migrar um range, vocês já vão, com certeza, são, tipo, fazer muito mais do que a maioria do que o Field faz hoje. Tribet. Reparem que aqui é um range base. É aquele mesmo range do começo. Botão versus cutoff. A gente tem aqui o range de Tribet por valor de rosa e o range de base aqui de Tribet Light. Lembrando, sempre faz o range de call antes do Tribet Light. É o que sobrar, você vai usar como range de Tribet Light. E contra quais vilões a gente vai mudar nosso range? Contra Calling Stations, eu disse que a palestra ia ser bem conectada uma coisa com a outra, uma coisa depende da outra. Calling Station é a mesma situação do call. O range de call muda, o range de Tribet muda. Então contra ele vai ser aquele range um pouco mais sem light, só Tribet por valor bem grande e o call contra ele. E quando podemos explorar alguns jogadores que foldam muito para Tribet. Por esses caras que foldam muito para Tribet abrem, a gente vai poder... primeiro o range contra o Calling Station, né, que o cara que folda pouco. A gente vai excluir as mãos em verde, que são Tribet Light contra jogadores normais. E vamos migrar para o range linear ali. E para explorar o cara que folda muito para Tribet, o que a gente vai fazer? Pegar as mãos que tem a melhor equidade. Vamos abrir mão do nosso range de Tribet de call? Não. Vamos manter nosso range de call. Vamos manter nosso range com as menores equidades ali que a gente viu pela fora. O que vai mudar algumas vezes? Pode pegar um AX Suited, talvez, que antes estava no range de call, e colocar ele no range de Tribet. Pode pegar algumas coisas suited. Eu vou aumentar meu range de Tribet valor por causa disso? Não, eu vou jogar realmente explorável. Por quê? Eu identifiquei um erro no jogo do cara, que é foldar muito para Tribet. Então eu vou realmente jogar explorável e não vou me preocupar com isso. Se ele dá uma 4-bet, eu vou ficar maluco? Não, por quê? Porque ele folda muito para Tribet. Se ele folda muito para Tribet, você não pode ficar maluco. Assim como no range de Open Raise, se você identificou que tem dois caras muito tights na tua esquerda, você está abrindo 70% do teu range para explorar isso, se ele der call, qual é o range dele quando ele dá call? É fortíssimo, porque ele só folda. Está foldando lá 70% das mãos dele, do big. É um erro muito grave você continuar jogando como se fosse um jogador comum, de ficar barrelando, de ficar apostando contra ele. Porque ele realmente tem um range mais defensável, ele folda muito pra fora. Então, essas adaptações que vocês têm que fazer no jogo de vocês, elas com certeza vão fazer vocês serem muito mais lucrativos se você conseguir identificar quem é cada vilão e como se adaptar a cada vilão desse jeito. As situações vão mudar nosso range. Quando o jogador bom abre e tem alguém muito ruim nos blinds, repito, é tudo meio que coligado. Quando estamos no FT e um stack explorável abre, quando temos um stack muito short em FT. Eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês que é de aumento no meu range de flat. O Homem Broca ali, para quem não conhece, é o nick do Naka Floripa. Não sei se todo mundo conhece Naka Floripa, só que no Party Poker. O nick dele é Homem Broca. Então eu sei que ele é um jogador bom, é um jogador competente. Eu tenho 7-6 suíte. Em algumas situações eu poderia tranquilamente colocar os 7-6 suítes no range de Tribet Light. Poderia pegar uns 5-6 suítes e colocar nesse Tribet Light. Várias mãos que eu teria no meu range de Tribet Light, eu poderia fazer isso. Eu não vou fazer porque eu vou estar me isolando contra o Naka, com a mão que tem uma habilidade muito boa, e tirando o jogador recreativo que está aqui na mão. E aqui tem um cara
Um day 3/5, assim, ele tem a tendência de ser um pouco mais call station. E esse cara é um jogador que folda bastante para cima. Ou seja, eu vou estar tirando esses caras da mão. E o dinheiro não está eu contra o Naka. O dinheiro grande mesmo, que eu vou ganhar dinheiro, é contra esses dois caras. Então eu quero manter eles na mão. Então eu optei por dar call nessa mão contra o Naka. Mais uma situação de que o nosso range de bet vai mudar. Isso é uma FT. É a mesma FT daquela outro exemplo que eu mostrei. E, novamente, um cara com 5 blinds, um cara com 10 blinds. E o chip leader abriu aqui no TG. Eu tenho 10-10 com 23 blinds. Normalmente, pode estar pensando, quando não é FT, normal, não fácil, a tribet, ele vai dar um win e vai dar call. 10-10 é muito bom, 23 blinds, perfeito. Não, por quê? FT, tem um cara com 5 blinds ali. Eu não posso dar tribet call nessa situação por causa do ICM. Eu caí antes desse cara, é catastrófico. Meu 10-10 passa a ser menos EV. Mas tem uma jogada mais EV para não foldar o meu 10-10? Tem. Tem duas opções. Primeiro, tem o call. Call é legal, mas não resolve o problema do cara com muita pressão em mim, porque meu stack é explorado. Tem 23 blinds só e um cara com 5 ali. Não resolve. Tem dois caras grandes aqui para falar ainda, então... Não. Qual é a opção? 23 blinds, 10-10? Já era. All-in. O all-in vai ter uma lucratividade muito boa nessa situação com esse FT. Se não é FT, se não tem ICM envolvido, na minha opinião, eu acho criminoso vocês mandarem direto um 10-10. Bet call, o cara manda coisas lights ainda, é bem de boa jogar 10-10. Em FT, com um cara short, all-in. Não tem importância, não é feio, é o correto, a jogada correta, a jogada boa de se fazer. Ou seja, nosso range de bet novamente mudou. Não é mais aquele 10-10, aquele 9-9 mais, agora é um 10-10 mais. O 10-10 vai virar chove. Eu vou dar o que contra o bet call, demandando a mais, ice ray. Talvez tenha mais ray off, dá pra dar all-in também, é bem tranquilo. Repito, pra entender realmente isso, tem que pegar o mais e colocar ali e ver as simulações. Por quê? Eles têm pouco tempo aqui, não tem como falar de tudo em todos os um assunto tão amplo como é o botão para vocês. Mas só de você entender a ideia de ter um cara muito short, eu tenho uma mão que não é tão boa, que é o bottom do meu range de bet call. E ela serve para jogar de race de all-in, já fico feliz. Então, resumo, nossa variação de range vai depender muito dos blinds, ou seja, a gente vai aumentar ou diminuir por causa dos blinds. Explorar jogadores não necessariamente quer dizer ficar agressivo, ou seja, às vezes explorar um jogador agressivo é você ficar mais tight que ele. Às vezes você explorar um jogador é você foldar um pouco mais em vez de ficar muito agressivo. Nossos ranges vão variar de mesa para mesa e não por fase do torneio. Ou seja, em momento algum aqui vocês viram falar fase de torneio. O que eu falei foi, se tem a bolha de ITM, porque tem pressão de dinheiro e FT. Foi algumas palavras que eu falei para vocês. Ou seja, eu não vou modificar meu jogo porque é endgame, porque é middle game, ou porque é late game. Eu vou modificar mais por causa do FT, pressão de dinheiro, que é quando realmente importa e quando eu realmente, a minha variação de range vai realmente ter muita diferença. O que eu vou variar meu range? Deep e short. Isso muda muito. Eu posso estar short no early game no torneio. Perdi uma mão, estou com 20, 30 blinds ali. Eu vou jogar como se fosse early game? Não. Eu vou jogar como se fosse short. Então esqueçam esse negócio de, early game jogar assim, middle game. Não. Faixa de stack. Tem tanto stack, eu vou jogar desse jeito. É FT? Aí sim muda bastante meu range. Quanto mais short, mais nossos ranges vão migrar para blockers, ou seja, mais vai migrar para rei X, dama X, igual a gente viu lá, short stack, o range vai crescer para cá e não para os suited connectors lá. E quanto mais deep, mais as suas mãos vão migrar para o range de suited. Porque são mãos que eu vou ter espaço de stack para apostar flop, turn e river, coisa que eu não tenho com short stack. Ou seja, eu vou conseguir com pressão nos jogadores
eu vou conseguir irritar mãos grandes e vou conseguir dobrar o número de stack. Então, meu range vai para isso. Deep, o top pair não tem muito valor. Isso é uma coisa que a galera erra muito. O pessoal que entra no time, nossa, o que a gente mais briga com eles é isso. Top pair, deep não vale muita coisa. Não vale. Muitas vezes eu tenho que foldar o top pair river. Por quê? É um range do TG, você está no big, você tem lá o seu rei 8 off. Rei 7, 3, o cara CBET, você dá call, turn 5, o cara dá outra. A beleza foi bastante, call, river e dama. Você não aguenta as três. Você dá call, com certeza você vai estar errando. Você vai estar com certeza errando. Porque o range do TG vai ser muito forte. Então, o seu range deep não aguenta. É diferente do short. Você hitou lá, tem 15 blinds no big blind, por exemplo. O cara abriu lá no TG, você tem rei 8 off, deu call, flop rei 7, 3. Ele se bet, você all-in. Resolveu a mão, acabou. Por quê? Tá short, não tem mais espaço, não tem como você ficar dando call mais. O cara vai se betar muito, é um board que você beta muito. Rei 7, 3, ele beta sempre. Ou seja, você está muito bem nessa mão. Essa é a diferença principal desses jogos e nessas situações. E mais importante, não podemos ter o range estático. O que é isso? Aquele range padrão, o range básico que eu mostrei em todas as situações, não pode ser só aquilo. O que vai fazer a gente ganhar dinheiro vai ser essa mudança de range. É identificar quem é o vilão que está na sua esquerda, é identificar o vilão que abriu na direita. Isso que vai fazer você, a adaptação vai ser o que vai fazer você ganhar dinheiro no caso. Beleza? Era isso, foi mais apressado do que eu queria por causa do tempo, mas espero que vocês tenham gostado e também pergunta. Dá tempo ainda, gente. Dá? Fazer Algum corajoso? 10 minutinhos aí. Bora. Tudo bem? Eu tenho uma pergunta que aconteceu domingo no satélite para o Masterminds que eu joguei. Eram 50 vagas, a gente estava em 53, o pessoal da mesa super duro. E eu vi muita gente, mas muita gente mesmo foldando as damas, vala contra um all-in. Tava todo mundo mais curto e tava faltando 3 para cair só. E os blinds subindo muito rápido. A gente tava com... O maior cara da mesa tava com 15 blinds. Então tinha todo mundo tem que roubar um blind ou outro para sobreviver até o final. O meu, eu tava com 8, mas essa mão não é minha. Tinha muita gente muito short? Muito. No torneio tinha cara com um blind, 2 blinds. Então, é certo foldar isso? É certo. É? Quando você está na situação de, por exemplo, tem 3 para vaga, e você com certeza está no top 20 ali de pessoas, ou tem a diferença da vaga ali, sabe? Você tem você está entre os 6 piores stacks, mas 3 cair você segura, Tá. pode falar que você vai ganhar a vaga com certeza. Tá. Porque, tipo, o blind vai passar para esses caras que tem 1, 2 blinds, então eles vão morrer, sabe? Então, pode ficar tranquilo. Tá bom. E ele, não sei se o que você fez, tá? Eu me coloquei na situação e eu achei que eu não conseguiria foldar um vala ali. Não, que o cara é fez. bem de boa. Dá pra falar reais, cara. Sério mesmo, falar Mas é que o stack tava tão curto que eu imaginei que se ele não se mexesse, por exemplo, o cara com 6 blinds, ele folda um vala, passa 2 órbitas por ele, o short dobra. Você falou que tipo, 3 para vagas e tinha várias pessoas com 1, 2 blinds. Isso, tinha várias, mas os caras também não estavam O ante e grandes. o botão vai passar, o ante e o big blind de small contra eles. Né? Aham. Então, 2 órbitas você aguenta, sabe? Tá, entendi. Então, sempre que tiver essa situação muito fácil a vaga, evita conflito, evita. Porque o satélite objetivo não é cravar, né? É realmente. Tá bom, obrigado. Cara, o que eu mais sinto dificuldade é identificar o jogador. Quantas mãos você acha que a gente tem que jogar para aquele cara, para eu saber que aquele cara tem um perfil diferente? Entendeu? Cara, acho que em média, né? então, depende bastante. Tem caras que você vê 2 mãos, você vai saber. A maioria, eu acho que, em live principalmente, eu acho que a maioria, os 2 primeiros níveis de blind ali, isso já tem mapeado certinho todos os jogadores da tua mesa. É que, por isso que a gente fala exatamente, eu faço isso, de 2 em 2 blinds eu mudo o jeito, entendeu? Às vezes eu fico bem agressivo, tipo 2 blinds seguidos eu fico agressivo. Depois eu volto. Então, como é que eu sei que o cara quando também você tá... não conhece a mesa, que eu
acho que você tem que fazer primeiro é jogar com calma. Joga os 100 normais, joga mais tranquilo, não fica não blefar muito. Joga mais tranquilo, joga de boa. Acho que quando começa a conhecer a galera, começa a ver um showdown meio estranho, um cara abrindo um light set no TG, é estranho. E esse cara já tem o potencial de estar abrindo muito, um cara que vai poder tribetar mais. Você vê um cara que está dando no fundo a uma mão, tem cara que uma órbita, você sabe quem que é o cara já. Você vai conseguir saber se o cara é calling station ou não em uma órbita. Mas no geral, 2 níveis de blind ali, você já tá. Se for, sei lá, BSOP no evento, por exemplo, um blind você vai conseguir, um blind você vai saber. 50 minutinhos lá, você joga umas 30 mãos, mais ou menos, sabe mais ou menos quem que é quem e tal, já sabe quem que você pode explorar ou não. Mas, no geral, acho que eu tento conversar muito com as pessoas, cara, lá na mesa. Tento conversar bastante e tentar tirar tipo, o que a pessoa faz da vida, o que a pessoa joga há muito tempo, se ela não joga. Cara, isso conta muito da pessoa, muito. Você consegue saber já se o cara é só recreativo, se ele é um regular, você sabe se o cara já fez algum curso de poker, se ele não fez. Tudo isso conta, sabe? Informação que você não tem. Aí, no online, quem usa HUD, quem usa PokerCrack ou programinha de estatística, é um pouco mais fácil, né, de você conseguir isso. E como você vê mais mãos no online, aí você consegue ali uns 20, 30 minutinhos saber quem tem aqui na mesa.